Então, gente, eu queria ler uma mensagenzinha aqui do livro Minutos com Chico Xavier. O título é Recomece e Viva. Meu amigo, não basta fugir ao mal, é preciso fazer o bem. Você movimenta-se em branco, veste-se em branco, calça em branco, mas a sua existência na Terra passou igualmente em branco. Irmão X, será que a nossa vida na Terra também não está passando em branco? Será que não temos apenas evitado o mal sem assumirmos o bem como conduta de vida? A omissão do bem também é o mal. Cada um de nós responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que ele deixou de fazer. Amanhã, quando chegarmos ao outro lado da vida, nossa consciência não nos cobrará os feitos grandiosos, como a construção de creches, hospitais, asilos e outras obras benéficas. Mas a consciência nos fará recordar daquele orfanato bem pertinho de nossa casa que nunca visitamos, daquele abrigo de idoso que nunca nos interessamos em ajudar, daquele amigo em dificuldades a quem nem mesmo um telefonema demos, daquele mendigo do bairro de quem muitas vezes zombávamos e que nunca lhe demos sequer um pedaço de pão amanhecido, daqueles sonhos que povoavam nossa mente de felizes expectativas, mas que nunca saíram do papel. O bem que não fazemos hoje é o bem que nos faltará amanhã. Mestre Jesus, mestre amigo, pedimos em teu nome, Senhor, e da espiritualidade amiga, que essa noite, esse encontro com o Evangelho, que vai ser proferido pela nossa irmã, seja ela inspirada e guiada pelos teus pensamentos, Senhor, e que todos nós possamos vibrar de forma positiva ao ponto de interagir de coração e mente, atraindo para nós as boas orientações, os bons conselhos, e de acordo com a mensagem que foi lida, possamos avaliar o que nos falta para realizar o bem em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Que tua paz e teu amor iluminas a todos os que estão aqui presentes, recebendo do alto as benesses. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Gente, vou passar a palavra agora para a nossa amiga Silvanda, e que Jesus te ilumine, minha amiga. Viu? Que assim seja. Fique à vontade. Obrigada. Bom, é uma alegria estar aqui. Oi, Darcy, tudo bom, meu amor? Uma alegria estar aqui, conhecê-los. Como é que vai? Boa noite, Vou meu bem, povo. bem, boa noite. Beijo, linda. Como é que tá, princesa? Tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Conhecendo pessoas novas, revendo amigas queridas aqui junto nessa noite. E muito boa essa troca, e conhecer, e entrar em contato, mesmo que seja virtual. A gente não está se vendo presencialmente, né? Ver, encontrar presencialmente é algo muito rico e valoroso, mas essa também é uma forma de encontro. E é uma forma que acalenta o coração da gente, né? Como você estava dizendo, né, Adalberto, no começo. É a família espiritual, né, que a gente vai estreitando os laços e a gente vai reconhecendo, e como a gente tem um ponto em comum, que é a doutrina espírita, que fala na alma, e isso nos liga, nos mantém ligados, nos mantém conectados uns com os outros.
Então, eu agradeço muito ao Adalberto o convite, me sinto extremamente honrada e feliz por estar aqui num grupo bem amplo, com muitas pessoas. A gente faz live, às vezes, com 1, 2, 3 pessoas, e hoje nós temos um grupo cheio. Isso é bom, isso estimula, isso motiva. Eu gosto muito do diálogo, então fiquem à vontade, caso queiram colocar alguma questão, trazer alguma dúvida, e acrescentar algo à fala. É realmente algo que me motiva muito. A doutrina espírita, ela se faz um diálogo, ela é dialógica. A gente vê que o livro dos Espíritos são questões e respostas, e o diálogo é importante, porque às vezes é na pergunta de uma pessoa, e que a gente vai, eu também pensei nisso, mas não elaborei a pergunta, e aí a gente vai nessa troca, crescendo, aprendendo, descobrindo, e com isso, nos fortalecendo. Que Jesus, então, nos abençoe, que Ele que é, hoje, o personagem central desse nosso encontro, que nós vamos falar sobre um dos seus ensinamentos, que Ele nos envolva, que Ele nos aconchegue no regaço do seu ser, Ele sempre faz isso, mas que possamos perceber a presença dEle, um sentimento de boa vontade, de bom ânimo, de esperança, de suavidade com relação às experiências da vida. Então, o tema que nos foi proposto hoje, ele se intitula Quão Pequena é a Porta da Vida. Isso é um trecho de uma das passagens registradas pelos evangelistas, porque nós vamos entender que Jesus, ele não escreveu nada, não é? Um espírito que veio até o planeta Terra sem a necessidade evolutiva, né? Ele não veio aqui para complementar ou prosseguir a sua caminhada evolutiva, ele é aquele que acompanhou o desenvolvimento da vida no planeta Terra. Segundo o livro dos Espíritos, na questão 100, nós vamos encontrar a classificação dos espíritos, 3 ordens, várias classes. Nós encontramos Jesus na primeira ordem, classe única, intitulada Espíritos Perfeitos, Puros, aqueles que já caminharam até o final da proposta evolutiva de cada ser. Vamos lembrar que no Espiritismo nós compartilhamos o princípio de que a evolução ocorre para todos. Todos partimos do mesmo ponto, fomos criados simples e ignorantes, isso é, sem saber, afirmam os espíritos, em O Livro dos Espíritos a Kardec, e vamos chegar ao mesmo fim, que é a perfeição relativa. Cada qual, portanto, caminha no seu ritmo e constrói a sua estrada a partir do seu livre-arbítrio, das escolhas que faz nas vidas, nas muitas vidas que vive enquanto encarnado. Então, nós temos aqui o princípio da evolução, que é um dos princípios que fundamenta a doutrina espírita. Nós temos também o princípio que nos ensina que a vida não termina com a morte do corpo físico e nós continuamos a viver na erraticidade. Os espíritos vão dizer a Kardec, então, que há 3 possibilidades para que o espírito se encontre. Ele pode se encontrar encarnado, como nós estamos, ele pode se encontrar na erraticidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra, ou então na condição em que ele não precisa mais reencarnar, que é o caso de Jesus. Para que a evolução ocorra, nós precisamos vivenciar experiências na matéria. Apenas na erraticidade nós não conseguimos consolidar o aprendizado. É interessante, porque na erraticidade nós assimilamos muitas coisas, mas é aqui, encarnados, que nós consolidamos a experiência do aprendizado e aprendemos. Então, quando nós reencarnamos,
nós temos possibilidade de vivenciar experiências que são importantes para o nosso aprendizado. E onde que Jesus entra nisso? Jesus entra como aquele irmão mais velho que já percorreu a estrada, porque a estrada evolutiva, ela é individual. Cada um tem a sua, apesar de que todos vamos chegar à meta, ao fim, à reta final. Mas cada um percorre a sua estrada. Nós vamos nos encontrando neste caminhar uns com os outros, mas cada um tem o seu percurso. Então, Jesus, como aquele que é o governador do planeta Terra, porque o Espiritismo vai nos ensinar que ao chegar no patamar superior e atingir a meta da perfeição, o ser não para de trabalhar, de atuar. Ele continua trabalhando, fazendo com que outros espíritos possam chegar, possibilitando, ensinando, explicando, mostrando o caminho. Então, esse é o papel de Jesus na história da humanidade terrena. De acordo com os ensinos espíritas, é o governador do planeta Terra, aquele que acompanhou a vida no planeta Terra desde o princípio da formação dessa, preparando o ambiente para receber as almas que aqui chegavam numa tentativa de evoluir. Então, qual é o significado de Jesus na nossa vida? Existem vários, não é, que a doutrina espírita nos traz. O irmão mais velho, nós podemos vê-lo também como um amigo querido que vem nos ensinar coisas importantes. Mestre, que era o título que ele aceitava, porque quando o rapaz perguntou, bom mestre, ele indagou, por que me chamas bom? Bom, só o Pai. Mas ele não fez nenhum questionamento com relação ao título de mestre, porque ele veio ensinar. E tem um outro papel que Jesus tem com relação a nós outros, que aqui estamos encarnados, que é um que eu gosto muito de mencionar, porque nos ajuda a entender, o de guia. Então, vejamos, se a gente vai conhecer uma cidade histórica, costumo sempre dar esse exemplo, mas ele nos ajuda a entender, trazendo para a vida algo que é sublime, que é grandioso. Então, se a gente vai a Salvador, eu, por exemplo, não sou daqui, da Bahia, eu moro na Bahia há 12 anos. Sou de Minas e estou aqui há 12 anos. E nos primeiros anos que eu estive aqui, que eu cheguei aqui à Bahia, eu fui, claro, visitar Salvador, conhecer. Salvador é uma cidade histórica, é uma cidade muito significativa, referência na história do Brasil. E ao chegar em Salvador, para conhecer ali aquele ponto histórico da cidade, Pelourinho ali, nós contratamos o trabalho de um guia. E o guia, então, foi nos apresentando as belezas daquela região, nos trazendo a história delas. Então, as igrejas, o mercado modelo, todos os lugares que a gente visitava, o guia ia trazendo o histórico, ia nos apresentando este histórico. Então, como que a gente entende Jesus como guia da humanidade? Ele vai nos apresentar o caminho. Então, quando a gente busca no Evangelho e no Novo Testamento, porque os evangelhos são ali escritos pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas nós temos também as epístolas, temos o Apocalipse. Então, o Novo Testamento vai trazer a história de Jesus para que possamos entender o caminho que a gente deve percorrer. Então, é como se fossem estações e como se ele estivesse dizendo assim, olha, isso aqui é importante para a sua caminhada evolutiva. Aqui você precisa se atentar. Observe isso. Isso é trazido com uma lição. São várias, são ricas, profundas. Uma delas, extremamente significativa, e que exatamente fala sobre isso que estamos aqui
fazendo essa analogia com o guia turístico, que é quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a trajetória de vida dele no planeta Terra sinaliza e referencia o que nós devemos viver para chegar ao objetivo que todos nós temos, que é a meta final da perfeição. É interessante porque às vezes a gente pode entender isso e ao longo das nossas muitas vidas nós costumamos nos prender às palavras. E às vezes nós achamos que as lições oferecidas por ele devem ser focadas na letra, naquilo que as palavras dizem, e a gente se frustra e pensa assim, poxa vida, mas eu nunca vou conseguir viver isso. Como é que essa história, quando alguém bater numa face, ofereça a outra, a gente pensa na situação, né? Pensa alguém batendo na face, bate aqui, e a gente fica confuso e fala, eu não vou conseguir fazer isso, então eu vou demorar muito tempo para fazer isso. É porque a gente se prende às palavras. Mas o convite do guia é que a gente se atente às experiências que ele nos traz, que estão além das palavras. Então, hoje nós vamos ver uma dessas estações bem interessantes para que a gente possa entender o que a vida espera de nós, enquanto seres em evolução, para chegarmos à meta final, que é a perfeição, que nós certamente chegaremos. Agora, é preciso entender que não estamos falando de uma vida para atingir a meta. Cada existência, ao reencarnar, nós trazemos metas pequenas que vão nos ajudar a chegar lá. Isso não quer dizer que eu reencarnei nessa existência e eu vou sair daqui chegando no ponto final. Não quer dizer isso. Quer dizer que é preciso caminhar na estrada que Jesus nos sinalizou para que a gente possa chegar lá onde nós precisamos chegar. Porque a evolução, ela não é algo que nós podemos escolher fazer ou não. Não, não quero. Tá bom assim, não quero evoluir. Me deixa aqui no meu cantinho, não quero, tá bom. Não é isso, não é essa a proposta. A proposta é avançar, e isso é uma lei, nós avançamos querendo ou não. É como quando meus filhos eram pequenininhos, costumava dizer para eles, em algumas circunstâncias, bom, você pode escolher. Então, às vezes estava frio, não queria pôr casaco. Aí dizia, bom, você pode escolher. É feliz ou na marra? Aí eles me olhavam com cara de quem não entendeu e eu explicava. Ou você põe numa boa, tranquilo, então você vai colocar na marra, porque eu vou te obrigar a pôr. A vida faz isso conosco. Ou a gente avança tranquilo, como diz o jovem, de boa, ou então a gente vai avançar a partir do instrumento da dor. O Emmanuel tem uma mensagem belíssima em que diz que o ser espiritual desperta, ele fala de um jeito poético, o Emmanuel é muito poético, né? Ele diz, ou desperta com o sussurro das gazelas, ou com o estrondo de uma dinamite. E para isso nós somos livres para escolher. A lição de hoje, ela vai nos trazer essa sinalização. Então vamos ver qual a estação estaremos parados hoje na lição que Jesus nos traz, importante para que nós alimentemos o ser espiritual que somos, direcionando a nossa caminhada evolutiva na matéria com base nesta lição. Vamos ver então o trecho registrado por Mateus no capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição,
e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Eis a estação que Jesus nos mostra como um guia. Olhe, como se ele estivesse nos dizendo assim, olhe, você quer evoluir? Você quer chegar à meta final? Isso pode ser daqui a algum tempo? Não vai ser necessariamente agora, estamos distante dela, mas é preciso se atentar para isso. É preciso começar a olhar para esse aspecto com atenção. É preciso trabalhar internamente em si mesmo, compreendendo o que quer dizer isso. E a gente começa a ver algumas sinalizações interessantes. Primeiro, ele usa o verbo entrai. No imperativo, ele está dando uma ordem, não é assim? Não sou professora de português, mas algumas coisas a gente arrisca palpitar. Entrai. Ele não está dizendo, vocês podem entrar pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho da perdição. Ele está afirmando, se você quer evoluir, olha a estação, se você quer evoluir, se quer chegar ao ponto em que espiritualmente estará liberto das amarras da matéria, é preciso entrar pela porta estreita. Agora, o que será que significa a porta estreita? Nós entendemos a fala assertiva do Cristo. Ele nos traz conceitos importantíssimos para o entendimento da vida. E ele está trazendo esse conceito a partir desse símbolo que é a porta. Qual que é a simbologia da porta? A porta é o local de passagem entre dois estados, entre dois mundos, entre o conhecido e o desconhecido, a luz e a treva, o tesouro e a pobreza extrema. A porta, ela é a oportunidade de transpor, de passar do domínio, de um domínio X para outro Y. Nas tradições judaicas, a gente precisa lembrar que Jesus falava para os judeus. É interessante a gente recordar isso, porque isso contextualiza a lição. Ele falava para os judeus. Então, ele falava de acordo com a cultura daquele povo. Por isso que, às vezes, é tão difícil compreender algumas lições, porque nós não vivemos nessa cultura. Ainda hoje nós vivemos uma cultura diferente, se fôssemos pegar os dias atuais, mas a época, imagine as diferenças. Certa vez escutei o Haroldo Dutra fazendo uma referência para que as pessoas entendessem sobre essa questão cultural, a dificuldade do entendimento cultural, e ele dizia assim, imagine daqui a 100 anos, você querendo explicar, ou alguém querendo explicar, né, para um alemão que fala um idioma completamente diferente, não tem muita semelhança com o português, o significado da palavra oxente. Como fazer essa explicação? Ou então posso puxar a sardinha aqui para o meu lado e tentar explicar o significado da palavra uai. Se vocês me perguntassem hoje aqui, mas Silvana, como é que é isso, esse negócio de uai? O que significa isso? Uai, eu vou dizer uai. Uai é uai, assim como oxente é oxente. Como é que a gente explica isso? Isso é da cultura, é do povo, faz parte de uma história na qual estamos inseridos e crescemos e ouvimos e aprendemos e introjetamos no nosso modo de falar. Agora imagine, Jesus falava para um povo que também tinha o seu ai, o seu oxente, também tinha a sua cultura, também tinha suas questões. E a porta, nas tradições judaicas, tinha grande importância, porque para eles a porta era o acesso à revelação. Então, quando Jesus traz essa imagem, ele traz a possibilidade de uma reflexão
profunda. Olha o que diz João no capítulo 10, versículo 9. O Cristo é a porta pelo qual se chega ao reino de Deus. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Olha a porta de novo. Então, no sentido profundo, quando ele traz a figura, o símbolo da porta, ele está querendo dizer que a porta é a possibilidade de acesso. Acesso a quê? A uma realidade superior. A uma realidade que nós ainda não conhecemos, mas que nos é apresentada a cada existência. Então, todas as vezes que nós voltamos ao planeta Terra encarnados, nós vivemos experiências. Então, vamos lembrar da frase lá do túmulo do Kardec, nascer, morrer, renascer. Como é que é mesmo? Nascer, morrer, renascer e renascer ainda. Progredir sempre. Isso. Tal a lei. Nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Isso. Então, essa é a nossa trajetória enquanto seres em evolução no planeta Terra. Então, a gente nasce, aprende, vive experiências importantes, desencarna, volta, e a gente vai fazer nisso quantas vezes forem necessárias para a gente progredir, porque o progresso é uma lei. E a cada vez que a gente renasce, a gente entra em contato com essas portas. Essas portas, elas simbolizam as experiências que a gente tem na vida. Experiências que são importantes para o nosso crescimento espiritual. Experiências que, ao reencarnar, nós planejamos. Esse é um conceito que a doutrina espírita nos traz. E quando nós vamos ler no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, conhecer o departamento que cuida das reencarnações, nós ficamos boquiabertos de entender que cada reencarnação é planejada. O André Luiz observa que os espíritos iam e viam por aquele espaço ali com um rolo nas mãos, semelhante a um pergaminho que temos na Terra. E quando ele indaga o que era aquilo, o espírito que estava explicando a ele, primeiro Alexandre, depois Alexandre encaminha a Manassés, Manassés explica a ele que aquilo ia ser no preparo da sua encarnação. Então, nós preparamos para viver experiências que nos são importantes aqui. Escolhemos primeiro o lugar que vamos encarnar, a família. É uma escolha nossa, a família. Nós escolhemos a família que estamos reencarnados. Nós combinamos algumas vezes com aqueles que vão nos receber. Nós entramos em contato com eles. E junto com a família, nós temos o quê? O corpo físico que nós vamos ter, porque são características genéticas que são passadas de pai para filho. E são características importantes para o processo evolutivo do espírito. Então, quando ele traz a referência da porta, ele nos traz dois modelos, vamos dizer assim. A estreita e a larga. E ele nos sinaliza, olha, entrai pela porta estreita. O que a porta estreita quer dizer? Já pararam para pensar nisso? Pensem numa porta bem estreitinha. Primeiro ponto a se observar, só passa um. Se a porta é estreita, não adianta eu querer levar, não, eu vou passar pela porta estreita, mas eu vou levar aqui meu filho, vou levar meu marido, vou levar meu pai, minha mãe, vem tudo junto aqui comigo. Não. A porta estreita é a caminhada individual do ser em evolução. Ou seja, sou eu comigo
mesmo. Ah, mas e as pessoas que eu tenho comigo, a família, os amigos, inclusive a família espiritual que nós falamos aqui no começo da live? Sim, são apoios. Apoios que a gente tem na vida, suportes, que no momento que os ombros vergam, cansados, os joelhos ficam desconjuntados, como dizia Paulo, nós temos o suporte daqueles que nos amam e estão conosco nessa caminhada evolutiva para dizer, bora lá, estamos junto, vamos, vai dar certo. E aí a gente se enche de força e segue. Mas caminhar, adentrar, passar por esta porta é uma experiência individual. Que não adianta nós responsabilizarmos os outros pela nossa escolha. Porque olha que interessante, na passagem de Jesus, nós temos implícito um princípio espírita que é o livre-arbítrio. Nós podemos escolher. Então, nós passamos a viver no planeta Terra enquanto seres encarnados, nós planejamos a nossa reencarnação, estabelecemos alguns pontos importantes, segundo Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, nós vamos encontrar ali espíritos medianos como nós, fazem ali um requerimento solicitando o seu reencarne, elencando pontos importantes da sua reencarnação, e estes pontos que vêm mais ou menos planejados ou mais ou menos articulados, eles dizem respeito à família, dizem respeito ao corpo físico, né, automaticamente está muito ligado. Junto com a família, nós temos também o local onde vamos reencarnar, né, a nacionalidade que vamos ter, o meio socioeconômico que vamos situar, que são questões importantes para a trajetória do espírito e para a escolha da porta que ele vai adentrar. Mas nós temos também a profissão. Por incrível que pareça, nós vemos tantos jovens, e às vezes nós próprios passamos por isso na juventude, indecisos com relação ao que fazer, o que seguir. Eu tenho uma filha aqui com 17 anos, prestes a fazer 18, vai fazer o Enem agora, e ela muito confusa. Eu sempre digo a ela, tente silenciar a sua voz, que diz respeito ao mundo externo, e encontrar o que você planejou. Porque você planejou algo, inclusive os espíritos se preparam profissionalmente para exercer tal função, tal profissão. Temos também a possibilidade ou não do casamento, e junto com isso a possibilidade dos filhos e o tempo que nós vamos viver na Terra e o tipo de morte. Então, todas essas coisas, é como se nós tivéssemos um círculo, e dentro desse círculo nós temos vários xizinhos, e esses xizinhos são as possibilidades. Mas o que ocorre quando a gente reencarna? Nós somos livres para escolher. Então, eu não me lembro do que eu planejei, eu não tenho lembrança, mas eu vivo a experiência aqui, enquanto encarnado, trazendo comigo a proposta que eu próprio fiz, e ao estar reencarnado, podendo escolher, eu faço a minha escolha, porque eu tenho livre-arbítrio. E aí, então, a gente vê que Jesus traz o conceito no texto, porque ele nos diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a da perdição. Então, ele está nos apresentando possibilidades. O que vamos escolher? Qual vai ser a nossa escolha na vida? A escolha que fizermos, da escolha que fizermos, vai depender o que vamos viver ao transpor a porta. Se cumprirmos aquilo que havíamos planejado, fazendo o melhor ao nosso alcance e contemplando a vida como seres espirituais que somos, ao adentrar
a porta estreita, e nós temos um grande marco na vida, que é aquele em que nós adentramos uma das duas portas, que é no momento do desencarne. Nós entramos pela porta estreita, sozinhos. Ao desencarnar, não levamos ninguém conosco, apenas a nossa consciência. Se cumprimos aquilo que havíamos planejado, teremos no limiar, ao transpor essa porta, nós vamos encontrar experiências que vão nos trazer o retorno daquilo que nós semeamos. Colheita. Se passamos a vida adentrando pela porta larga, vivendo focados apenas na matéria, porque a porta larga ela é interessante e chamativa? Porque é fácil. É difícil transpor a estreita. É difícil porque para transpor a porta estreita, nós precisamos ter vigilância, disciplina, consciência espiritual desperta. O que significa isso em termos práticos? Significa estar no mundo sem ser do mundo. Ah, então quer dizer que eu não posso viver, não posso ter prazer nenhum, não posso ir à festa, ter alegria? Não, não é esse o sentido. Este é o sentido que as pessoas interpretam a passagem. Mas o que Jesus está nos sinalizando como guia nesta estação, que nos mostra o que é preciso para avançar, é que nós precisamos despertar a consciência espiritual. Quando Paulo convida a estar no mundo sem ser do mundo, ele não está convidando a deixar de viver as coisas do mundo, não. Eu quero viver, eu sou um espírito, eu quero viver como espírito. Aí a gente não promove o desenvolvimento espiritual. Porque para avançar nós precisamos estar reencarnados. Então não são preceitos externos que vão nos fazer atravessar a porta estreita. O que vai nos fazer atravessar a porta estreita é o modo pelo qual nós vivemos as experiências que a vida material nos traz. É a consciência desperta. É a consciência desperta para a realidade espiritual. É como se nós disséssemos a nós próprios, eu sou espírito e estou de passagem aqui. Mas o que acontece que nos faz entrar pela porta larga? Nós invertemos os papéis. E nós achamos que somos um corpo, a gente não fala assim, o meu espírito. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Eu tenho um corpo, é o meu corpo que eu uso hoje aqui como se fosse uma roupa. Amanhã ele pode se desgastar de tal forma e eu vou deixá-lo aqui. Se eu me identifiquei com ele, eu estou entrando pela porta larga, porque eu não tenho a consciência desperta de que eu sou um espírito e vivo experiências que são importantes para o meu crescimento espiritual. Compreendem a diferença? Compreendem porque o largo é a perdição? É a perdição porque é fácil se identificar com a matéria. Nós fazemos isso há milênios. Estamos indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, em termos de reencarnação, sem despertar a consciência. Ah, mas como você pode falar uma coisa dessa? A gente fala, de acordo com o que estuda na doutrina espírita, que nos diz que o planeta Terra é um mundo de provas e expiações em que há o predomínio do mal. Se nós estamos encarnados no planeta Terra ainda, é porque não passamos pela porta estreita. E Jesus já nos sinalizou há muito tempo, que é a porta da consciência espiritual desperta. Então, nós estamos repetindo experiências, vamos repetindo, aí a gente repete, chega na erraticidade, nós pensamos assim, ai meu Deus, eu não fiz nada do que eu planejei.
Tanto que nesse capítulo 12 do Missionários da Luz, o Manassés vai explicar para André Luiz sobre espíritos completistas. O que é isso, André Luiz pergunta? Espíritos completistas são aqueles que completam a reencarnação cumprindo aquilo que programaram. E ele abre um parêntese e diz, são raros. Os espíritos que voltam para cá como completistas, que são aqueles que cumpriram o que fizeram de propostas para essa existência, são raros. A maioria não faz nada que programou. Entra pela porta larga. É mais fácil. É mais fácil, eu vou vivendo. A gente não tem até música que inspira a gente nisso? O Zeca Pagodinho fez uma música que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu? A vida leva. A matéria leva. A proposta espiritual e o espírito deve levar a vida material. Ele está no comando. Isso não quer dizer que eu vou viver como um monge, uma sese espiritual, distante de tudo e de todos, só orando e meditando. Não. Isso quer dizer que eu vou viver as experiências com a consciência desperta de que eu sou um espírito e, como espírito, eu devo viver as experiências de modo que elas me tragam lições importantes sem me identificar com elas. Fácil isso, né? Não. Dificílimo. Dificílimo. Até aqui, vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês querem colocar alguma questão? Não? Então, vamos seguir aqui. Então, nessas experiências que nós vamos vivendo aqui, quando falávamos da porta estreita, comecei a falar sobre isso e me encaminhei para outro lado. É porque muitas vezes a gente gosta de transferir a responsabilidade do que nos acontece para os outros, não é assim? Então, a gente costuma dizer palavras que são comuns, assim, na nossa vida, no dia a dia. Olha o que ele me fez. Olha como ele me faz sofrer. Ele me deixa louca. Eu estou assim por causa dele. Estou triste dele ou dela, né? E a gente costuma responsabilizar os outros pelas coisas que nos acontecem. Quando nós não conseguimos ninguém para responsabilizar, a gente diz assim, são os espíritos obsessores. Eu agi de tal forma porque eu estava obsidiado. Eu estava sob o domínio de uma outra mente. Ou então, a gente pega a nossa vida e coloca as nossas escolhas, porque vamos ter que escolher, né, qual porta vamos atravessar. A gente coloca isso na mão de outra pessoa. Então, para eu tomar uma atitude, eu vou ao centro espírita. Isso não deveria acontecer, mas às vezes acontece, infelizmente, numa compreensão errônea do que é o espiritismo e a mediunidade, e eu peço uma orientação espiritual. E eu pergunto ao espírito, o que eu devo fazer? E o pior de tudo é que às vezes ele responde. Se ele responder, não volte lá, porque esse espírito é duvidoso. Esse espírito que responde o que nós devemos fazer, assim como os seres encarnados, porque às vezes eu vou à casa espírita e eu não vou pedir orientação com o espírito, porque a casa espírita é uma casa espírita bem conduzida e a mediunidade é vivida de modo bastante sério e não tem acesso a esse tipo de questão a espírito. Mas às vezes tem um médium ali, que é aquele que todo mundo procura, que todo mundo conversa, e o médium vai dizendo o que o outro deve fazer. Não, você não pode fazer isso, não. Não pode. Esse é o caminho largo. Porque para entrar pela porta estreita, nós precisamos escrever a nossa história. Somos nós que fazemos as nossas escolhas. Ninguém vai fazer por nós. Do mesmo jeito que ninguém vai se responsabilizar por aquilo que somos.
Se o outro me exaspera, se o outro me deixa com raiva, me tira do sério, o outro age como um imã. A emoção é minha. Eu decido em qual porta eu vou entrar. Percebem que às vezes a porta, ela se encaixa em situações da vida em que nós estamos no contato uns com os outros? E a porta, então, ela vai nos trazer a possibilidade de ação, a escolha de como eu devo agir. Então, ao entrar em contato com o outro, e a vida em sociedade é uma das formas pela qual o espírito avança, é preciso viver em sociedade. Ao entrar em contato com o outro age como um imã, trazendo à tona sentimentos que eu trago comigo e que são meus, me pertencem, e que eu preciso aprender como lidar com eles. E o que a gente faz? Normalmente a gente entra pela porta larga, que é a da reação. O que é a reação? Já pararam para pensar na reação? A reação é quando eu ajo em cima da ação do outro. Então o outro chega, me agride, eu reajo e agrido ele também. E o que é o convite da vida, da porta estreita? Agir por mim. O que eu estou sentindo? Raiva. Naturalíssimo. Não terminamos a nossa caminhada, não estamos nem próximo do fim. Ainda vão levar séculos, milênios. Eu não sei vocês, mas eu não saio dessa existência como espírito completista, não. Tenho certeza que ainda vou voltar muitas vezes para me ver nessa condição de espírito completista. Então, quando eu estou lidando com o outro, o sentimento que vem à tona é a raiva, esse sentimento me pertence. O outro está apenas agindo como um imã, fazendo com que esse sentimento venha à tona na minha consciência. E eu vou entender e escolher o que eu vou fazer com ele. Agir da mesma forma, agredir, reagir ou agir por mim mesma, a partir da minha consciência, da minha escolha naquele momento, da minha opção. Eu escolho aprender a lidar com a raiva. Primeiro eu admito que eu sinto raiva. Poxa, que pena, eu não queria sentir raiva mais, eu queria estar numa outra etapa da vida, eu queria já estar numa outra esfera. É tão ruim alimentar sentimentos inferiores pelos outros, mas eu ainda sinto. Então, ao entender o meu sentimento, eu acolho a minha humanidade. E quando eu faço isso, eu estou agindo e não reagindo, porque eu olho para o outro e penso, poxa, ele está me tratando desse jeito, mas eu também o trataria se estivesse no lugar dele. Então, nós somos iguais. Nós estamos no mesmo barco. Não há diferenças. E aí, então, eu adentro a porta estreita naquela circunstância, porque eu opto por me conhecer e por reescrever a minha história pela minha própria escolha, por aquilo que eu escolhi fazer, não entregando a minha vida na mão de ninguém. Isso vale para tudo enquanto a situação que a gente vive na vida. Porque as microportas estão sempre presentes para que possamos escolher. Jesus não trouxe numa situação estática e definitiva a situação. Ele trouxe experiências que são do dia a dia dos seres humanos imperfeitos, que precisam aprender a fazer as suas escolhas norteados pelo bem que jaz em si. Porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós trazemos a herança divina em nós. Então é preciso encontrar um buraquinho e fazer essa luz passar, mesmo que seja diminuta, ela é capaz de iluminar muitas vidas, principalmente a nossa. Então esse é o grande desafio de estar
encarnado. Nós já estamos há quase 1 hora aqui de exposição. Falamos de 50 minutos, 40, 50 minutos. Já temos um bom material aqui para reflexão, Adalberto. Creio que já temos aí um bom subsídio para pensar e refletir bastante sobre a presença de Jesus na nossa vida, nos convidando a crescer. E o crescimento é individual, intransferível. Ninguém faz pela gente. Verdade, Yasmin. Hora que eu olhei aqui, eu me surpreendi, mas como eu às vezes empolgo e começo a falar e vou me empolgando, eu tenho que ficar sempre olhando para o relógio. Senão me perco. Oi, Adalberto. Ok, Tudo Silvana, muito grato, minha amiga. As suas elucidações foi muito boa, viu? Muito importante. Pelo menos você deu a gente uma visão diferente daquela tradicional. Você ampliou esse conhecimento. É como se você fizesse assim, usasse uma linguagem para o espírito que somos. Muito boa mesmo. Muito grato. Vou passar a palavra para os amigos aí para poder fazer perguntas e dar suas colocações. Fique à vontade, sempre respeitando, bota a mãozinha para poder a gente seguir a ordem. Gente, vamos fazer perguntas aí, vamos explorar um pouquinho mais Silvana, que o conteúdo é muito bom. Fique à vontade. Verdade. Acho que Fidelis levantou a mão, né? Fidelis e Adalberto. Não sei quem foi primeiro. Pode falar. Tá. Silvana, Oi. Sua palestra foi uma palestra interessante, é um assunto assim que a gente também lê, né, bastante no Evangelho. Eu queria perguntar a você o que encontramos no caminho largo. O que encontramos no caminho largo? Aquilo que a gente quer encontrar que diz respeito às coisas da vida material. Prazer, alegria, desequilíbrios, mas desequilíbrios que são vividos, Fidelis, com intencionalidade. Então, a porta larga, ela nos traz a possibilidade de viver as experiências, quaisquer que sejam elas, sem a consciência espiritual desperta. Muitas vezes elas vão ser expressas Isso, Yasmin está dizendo ali as ilusões, mas elas vão ser expressas nas tentações que são do mundo, né? O comer, beber, se relacionar afetivo sexualmente, coisas que dizem respeito à vida material e que são motivos do nosso desregramento. Então, a porta larga, ela nos traz tudo aquilo que significa identificação com a vida material em detrimento da vida espiritual, e que se apresenta de 1000 maneiras, de 1000 formas. Mas ela pode se apresentar em circunstâncias em que não tem nenhuma tentação, que são apenas situações da vida, como essa que eu mencionei aqui da raiva. Optar por agir conscientemente ou reagir repetindo a emoção que a pessoa nos trouxe. Isso também se repete de várias formas, com outros exemplos que vão além da raiva. Mas são questões ligadas à vida material. Ok, Silvana, satisfeito. É isso mesmo. Pode comentar, Adalberto. Cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente vai trazendo conhecimentos mais avançados. É como a gente estivesse assim, progredindo de reencarnação a reencarnação. Então, a gente ouve tanto falar de porta estreita, porta larga, e às vezes a gente não se atenta a essa passagem.
E, na realidade, uma das coisas que a gente segue a porta larga, e no momento em que a gente passa por certas situações de agonia, de desequilíbrio, a gente observa que a porta larga e diz, eu estou fazendo isso porque estou fazendo isso. E não, somos nós que estamos buscando tudo isso, somando com as portas largas que já participamos em outras existências. Então, hoje temos a felicidade de já colocar o Evangelho no nosso caminho, onde o próprio Jesus nos indica que para chegar ao Pai é preciso só de uma porta. E quando a gente tem 2, 3, 4 portas, a gente se perde. Então, seguir uma é como eu sempre comento dos pais, os conselhos que ele dava, eu digo, hoje eu tenho a felicidade de dizer que sou melhor pelas orientações do meu pai e da minha mãe. Em tudo que eu pensava em fazer, ele não. E eu não gostava. Mas depois eu via que realmente foi para o bem, e esse bem é que me bem. É isso aí. Perfeito, Adalberto, é isso mesmo. O caminho é esse mesmo, é a gente entender o que a vida nos pede. É você se apropriar da sua trajetória espiritual. Você é dono do seu caminhar, você é o autor da sua história. Yasmin levantou a mão? Sim, sim. Eu fiquei logo chocada quando você falou, Silvana, que é individual, a gente entra sozinho. Eu pensei logo no meu filho de 3 anos, como assim, meu Deus, eu não vou levar meu filho assim, por aí, né? Talvez ele vá e eu que tenho que ficar. O que eu aprendi, sabe? Eu fiquei chocada com essa informação, mas o que eu aprendi, que eu não sabia, eu nunca tinha ouvido ninguém falar, e inclusive é um dos motivos de eu não procurar o atendimento fraterno da minha casa, né? Que é uma coisa que acontece, infelizmente, entre nós espíritas, é essa questão de o espírito não dizer o que a gente deve fazer. E eu esperava isso, eu vou ser sincera aqui com vocês. Eu recebi essa informação agora com a Silvana. E eles não falam, então eu posso voltar, né, Silvana, que você falou. Pode. Se eles disserem o que fazer, não volte. mais. Espírito evoluído, Yasmin, não diz a ninguém o que fazer. Quando muito, eles dão mensagens que são coletivas, que servem para todos. Porque se o Espírito lhe disser o que fazer, qual o seu papel? Como você caminha? Não é uma escolha sua, é dele. Não é? Pode voltar à sua casa. Aliás, o Paulo levantou a mão, depois eu complemento. Boa noite, Silvana. Boa noite, Paulo. Tem alguma analogia a esse tema que você está falando com servir a Deus e a Mamon, quando você fala da porta, como é a porta larga e a porta estreita? Tem alguma analogia, alguma comparação? Toda. Porque quando ele fala de servir a Deus e a Mamon, ou então a gente pode encontrar, dar a César o que é de César, não é? Você sabe que a palavra demônio, quando esses estudiosos que estudam a língua, né, o hebraico e que fazem a sua interpretação fundamentados na leitura do próprio idioma hebraico, a gente tem o exemplo de Torres Pastorino, que eu gosto demais. Ele tem um livro chamado Sabedoria do Evangelho, que é coisa raríssima. Outro dia eu procurei para comprar num local que eu compro pela internet, que vende livro usado, R$300. Eu falei, meu Deus, não vai ser dessa vez que eu vou conseguir o livro. Mas ele faz uma análise das palavras e ele traz o hebraico. Então, ele fala que a palavra demônio, diabo, ela quer dizer o adversário. E qual é o adversário do espírito?
Eu te pergunto, Paulo, qual é o adversário do espírito? Qual que é o contrário ao espírito? A matéria. A matéria. A matéria. Isso. Então, quando a gente vê o texto bíblico trazendo ali a figura do demônio, Mamon, o diabo, então a gente está vendo a referência ao adversário do espírito, que é a vida material. E a porta larga é a identificação com a vida material. Perfeita essa sua conexão. Exatamente, é isso mesmo. Ok, obrigado, viu? Boa noite. Eu que agradeço. Bom, a Yasmin, a Dirce levantou a mão. Dirce, querida. Oi, tudo bem, Silvana? Tudo bem? Tudo, meu amor, e você, como vai? Graças a Deus, tudo bem. Estava escutando. Sim, perfeitamente. Você falando? Escutando, então, você achei que me perguntou. Aí eu fiquei pensando assim, essa porta é estreita, haja dieta para passar nela, né? É verdade, haja dieta. Porque tem que ser reforma íntima, bom pensamento. Às vezes você vai passar, você fala, puxa, não passei na porta. Aí você volta e fala, estou precisando melhorar. Tudo bem, mas aí minha pergunta para você, Silvana, é essa. A porta larga, né? Ela está aí para todos nós, tá? Pensamento, começa no pensamento a porta larga, né? A gente já sabe disso. Mas ela não é um aprendizado para a gente até fazer e ver que aquilo não nos convém, não nos ajuda em nada e não modifica em nada a porta larga? Pode ser, Dirce, se a gente conseguir entrar por ela, passar por ela sem se identificar com ela, não é? Porque o problema é que a gente se identifica com as experiências e a gente permanece preso a elas. Esse é que é o problema, não é assim? Então, por exemplo, aqui no Espiritismo a gente fala do umbral. O que é umbral? Umbral é uma porta, não é? E a porta que separa o mundo material do mundo espiritual. Por que as pessoas ficam paradas no umbral? Porque se identificam com as coisas. Então, elas ficam nos seus próprios mundos ali, presas naquela região, que são criações da sua própria mente, porque elas não conseguem sair daquela situação, elas estão identificadas com ela. Então, poderia ser uma experiência legal se eu adentrasse, deixa eu ver como é que é isso. Então, eu vivi a experiência e tal, e aí retomei. A gente está fazendo isso há séculos, ao reencarnar. Só que eu me identifico com a matéria e eu me considero um ser material. Aí dificulta. Aí eu não consigo fazer o que Jesus propõe, entrar pela porta estreita. Eu me perco na perdição de mim mesmo, né? Não é externa, é de mim mesmo, com a minha identificação, entende? Mas isso não quer dizer, diz, que eu não vou viver as coisas do mundo, entende? Não é assim, então eu vou ter que viver uma vida regrada, disciplinada, eu não vou poder viver nada. Não, eu posso viver. A questão é que o que eu me identifico, o que eu me torno ao viver aquela experiência. Isso é que faz com que a gente se perca no caminho evolutivo. É por aí. Sabe o que eu me lembrei, Silvana? Eu lembrei de uma frase, já vou falar rapidinho, de Chico com Emmanuel, né? Quando ele ia lá para aqueles lugares que eu não me lembro agora, acho que era onde tinha as primas lá, não sei. E aí ele perguntou para Emmanuel, o que eu devo ir? Ele falou, você pode até ir, precisa de ver como que você vai sair de lá. Eu acho que a porta está larga, tem bem disso, sabe? Você pode até ver, até compartilhar, mas precisa de ver se você vai levar aquilo para a sua vida. Eu vejo assim. Verdade, Dirce, é isso mesmo. Levar para a sua vida é se identificar com aquilo e se tornar aquilo, entendeu? É bem isso mesmo, é por aí. A gente tem a Genô e Yasmin com a mão levantada. Como a Yasmin já teve a oportunidade, vamos ouvir a Genô primeiro. Boa noite, Silvana. Boa noite, Agenor. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos. Não estou abrindo a nossa câmera porque
estou em dados móveis e ele não está permitindo, viu? Tá certo. Eu gostei muito da sua exposição e interessante que a gente precisa fazer também uma analogia com essa porta, porque ela tem vários significados. Uhum. Se a gente for interpretar essa porta estreita a gente pode ver também como a porta da dificuldade do acesso interior, né? Porque o sentido de porta, que a gente vai ver, qual é o sentido de porta? A porta, geralmente, ela é usada para que a gente, é uma abertura, como você colocou bem, de um limiar, onde nós temos acessos, né? Então, como é que está a porta da nossa mente, no sentido da gente estar dando penetração aos nossos pensamentos? Então, esse nosso pensamento também, ele vai chocar ou não com os ambientes, ou vai encaixar ou não com esses ambientes, com a porta larga, que foi bem citado. Eu acredito que essa porta estreita ela é difícil, porque é você olhar para vocês mesmos, nós temos que olhar em nós, a dificuldade, a interiorização, porque essa porta interior, ela só abre por dentro, não abre por fora. Então, é por isso que talvez seja essa dificuldade de se limiar, de atravessar de um ambiente ao outro. Então, eu percebo que essa porta seja, eu não sei se eu estou confundindo muito, eu estou sendo, se alguém não está entendendo o que eu quero dizer. Então, eu acho que essa porta estreita tem muito a ver com a nossa intimidade, com o nosso interior, com a nossa mudança, com a nossa reforma, com a nossa transformação, aquilo que o Kardec pede, esse esforço que a gente precisa ter, e isso realmente é difícil. E como você colocou bem, transformação, porta estreita, só cabe a cada um de nós. Então, só queria dar esse palpite, não lhe fazer nenhuma pergunta, porque você não deixou espaço para pergunta, que eu acho que foi muito bem entendido. Muito obrigado. Eu que agradeço. Excelente a sua contribuição. É isso mesmo. Eu acho que você sintetizou bem o que a gente viu aqui. É isso mesmo. Ela só abre de dentro e é uma entrada para a vida interior. Perfeito, Agenor. Muito bom mesmo a sua síntese. Eu disse que ia falar sobre a fala da Yasmin, né, quando ela falou do atendimento fraterno. Então, se não vai haver orientação, né, qual é o papel do atendimento fraterno? Mas é porque são coisas diferentes. O atendimento fraterno que se propõe na doutrina espírita é o ouvir e acolher, e encaminhar para setores dentro da própria casa espírita, como passe, água fluidificada, reunião de exposição, né, reunião doutrinária, grupo de estudo, EJE. Então, são possibilidades que a pessoa, quando escuta, porque vem nos procurar com algum problema, alguma inquietação, e a gente, o encaminhamento depois de acolher, ouvir atentamente, ouvir com bastante cuidado a pessoa, por isso que o atendimento fraterno, ele precisa de um preparo, mas ele não, no atendimento fraterno, não cabe conselhos. Os conselhos são uma mania que a gente tem na vida, que inclusive existe alguns ditos populares bem interessantes, se conselho fosse bom não dava, vendia, coisas que a gente escuta no popular e que tem um sentido, porque quando eu aconselho, eu estou dizendo da minha visão, eu estou falando mais de mim do que do outro. A orientação dentro da casa espírita, ela é importante, porque nós estamos dentro da casa espírita, não somos psicólogos. O psicólogo que estivesse trabalhando no atendimento fraterno da casa espírita não está atuando como psicólogo. Então, ali a gente ouve, acolhe e encaminha para o que a doutrina espírita oferece como recurso. Essa semana mesmo, a pessoa procurou a casa e me perguntou, você dá orientação espiritual? Eu falei, meu Deus, será que ela quer orientação do espírito? Pensei comigo, né? E perguntei, como assim orientação espiritual? Uma orientação, ela queria saber
Ela queria partilhar o que ela estava vivendo e queria saber o que a doutrina espírita oferecia no caso dela. Então, a conversa foi nesse sentido. Não foi você, não. Foi uma mocinha aqui, né, em Cruz das Almas. Então, o atendimento fraterno ele é válido, sim. O que não é legal são aconselhamentos, porque aí eu pego a referência do outro que não vai caber na minha vida. As escolhas são minhas. Eu preciso escolher, e não o outro. Alberto, que grupo bacana, hein? Olha, eu vou te falar uma coisa que eu não participo de lives assim com tanta participação e com pessoas tão ali ativas. Muito legal, fiquei muito feliz. Esse grupo, ele é muito assíduo e já tem uma certa assim, afinidade já. A gente já está aqui 2 anos juntos e cada vez mais crescendo, a gente tem aprendido muito com cada um deles. E todas as oportunidades de terça-feira aqui é sempre uma aprendizagem muito bom. As pessoas que vêm aqui vêm com o compromisso mesmo de trazer a mensagem espírita, isso que é bom. E adorei. É isso que está mantendo a gente unido aqui. Viu, Silvana? Aproveitando essa questão do atendimento fraterno, sim. Eu acompanhei certos processos onde essa questão do aconselhamento chegou a ultrapassar um certo limite de certas pessoas que estão ligadas ao atendimento fraterno, de aconselhar pessoas até situações extremas, assim, de tomar atitudes, aconselhando atitudes muito pessoais. E aí a gente fica questionando, você tocou num ponto muito importante, que o aconselhamento não se deve dar no atendimento fraterno. A gente já viu muitas coisas erradas de pessoas que não cumpriram com esse rigor. E eu queria fazer uma pergunta da seguinte forma. E eu observei também, muita gente, quando chega no atendimento fraterno, vem ali querendo desabafar, contar sua intimidade, coisas pessoais. E aí que eu pergunto assim, às vezes elas se arrependem, eu já vi muitos casos assim, né? Se arrepende de ter contado coisas do fórum íntimo, até as próprias pessoas, porque depois ela vai vendo, né, que falou muita coisa da intimidade e se arrependeu. Aí eu pergunto, a pessoa no atendimento fraterno, às vezes, qual a postura dela? É necessário que as pessoas falem tudo da sua vida íntima, né, para eles, ou ele mesmo fria, né? Porque comigo mesmo já aconteceu de pessoas querer aprofundar, e a gente já sabe, né, pelo teor da conversa, a gente percebe quando a pessoa quer aprofundar, a gente, não precisa, a gente já entendeu. Qual é a postura da pessoa no atendimento fraterno? Ela deve deixar que a pessoa, né, fale da sua intimidade, assim, ou ele deve frear? Ele deve acolher, né, Adalberto? A gente, no atendimento fraterno, a gente deve acolher. Às vezes a pessoa tem necessidade de falar aquilo, porque aquilo é exatamente o problema. É o que está gerando ali o desconforto, é o que está gerando o incômodo, às vezes está gerando até mesmo a crise que está sendo vivida. E é uma situação de fórum íntimo. Então, a gente precisa, no atendimento fraterno, acolher as perguntas que a gente faz, a participação que a gente tem na conversa. Tem que se tomar cuidado para a gente não ir para o caminho da curiosidade, porque isso é humano, né? Então, às vezes eu quero saber, mas aconteceu isso, traiu, com quem traiu? Né? Um exemplo assim, né? Porque eu quero saber com quem traiu, porque eu quero me tomar parte, como o povo diz aqui, eu quero tomar parte daquela história. E às vezes não tem necessidade disso, porque o foco do atendimento fraterno é o sentimento do atendente, de quem você está atendendo. Então, como é que é isso para você? Sim, essa experiência deve ter sido muito, muito difícil. Como é que foi para você a experiência? Aí você vai mudar o foco para o que a pessoa sentiu, para que ela possa trazer
o sentimento que ela teve. Então, esse é um cuidado que a gente deve ter, mas às vezes a pessoa sente necessidade de falar. Ela sente necessidade de entrar nesse ponto, porque é um ponto que a machuca, que a fere e diz respeito à vida íntima dela, né? Então, às vezes é importante. O que a gente faz no atendimento fraterno é estar muito vinculada e muito entregue para a inspiração, para que a gente saiba conduzir a conversa, porque os espíritos estão juntos, né? E a condução da conversa é no sentido de acolher aquela pessoa que sofre. Acolher significa ouvir atentamente e perceber o que ela está trazendo ali. Eu não acredito que você impedir que a pessoa fale o que ela está sentindo necessidade de falar, talvez não seja o melhor caminho, mas é preciso sentir ali o momento e sentir a importância da situação, que só ali no instante você vai saber, né? O atendimento fraterno é um trabalho delicado. Ele não é realmente para qualquer um, tem que ter um preparo. O primeiro contato que eu tive com o atendimento fraterno foi lá em Minas Gerais, e eu passei um final de semana numa casa espírita, a gente ficou mesmo ali dormindo e tal, com uma equipe de um pessoal de Campinas que estava começando a divulgação desse trabalho. Isso já deve ir uns 25 anos que ocorreu isso. E ficamos ali envolvidos naquela imersão, que hoje se chama assim, né? À época não tinha esse nome, aquela trabalhei as pessoas que vieram para o centro para fazer esse trabalho conosco, elas eram pessoas gabaritadas para isso. Então foram nos mostrando a nuance, e aí depois foram muitos outros preparos que vieram posteriormente para fortalecer essa possibilidade do atendimento. Mas é preciso ter preparo porque a gente é curioso, a gente quer saber das coisas e não tem que saber. O objetivo é acolher o sofrimento do outro. Yasmin está dizendo aqui, é preciso esclarecer isso, a pessoa antes de ir no atendimento fraterno. Eu tenho 6 anos no Espiritismo, e estou aprendendo isso agora. Obrigada, que bom que você está ouvindo e aprendendo, a gente sempre aprende. Isso foi algo que eu aprendi lá atrás e me serviu muito. Além de ter a característica também de gostar de ouvir o outro, isso é muito importante. Porque se o outro está falando e eu estou pensando, meu Deus, eu tenho que chegar em casa, eu tenho a conta de luz para pagar amanhã, e como é que eu vou fazer para pagar essa conta de luz? O dinheiro ainda não caiu na conta. E aí, então, eu não estou ouvindo nada do outro. É uma doação. É eu estar atento ao outro naquele momento. Então, para isso tem que ter um preparo interno mesmo. Bastante dedicado. Para aproveitar. Fala, Genô. Rapidamente, eu aproveitar. Genô. Estou aqui rápido. Viu? Aproveitando esse espaço de atendimento fraterno, que Alberto levantou essa questão, viu, Alberto? Aí eu acho o seguinte, a proposta do atendimento fraterno, Giovana colocou com muita propriedade, né? É que a gente tem que entender, como atendente, que não temos condições de resolver o problema da pessoa, mas em ajudar, pelo menos, em ouvir com ternura. O nome já diz, é fraterno, né? De ajudar com atenção, não de resolver, porque nós não temos condições de resolver. Eu mesmo quando fazia atendimento fraterno, eu já ia assim dizendo, nós ia atrás de uma malinha de problema, deixa aí no canto, não. Leva, porque se o problema está em você, a resposta você vai encontrar. Então, quando você vasculhar de novo, arrumar sua malinha, você vai encontrar a resposta que você veio. Mas é aquele momento que realmente a pessoa está fragilizada emocionalmente, e ela, quando percebe que nós temos essas condições de ouvi-la sem crítica, sem censura, ela se sente bem, e aí ela vai receber as intuições necessárias para que ela desperte e vai receber a bênção que ela tentou procurar na casa espírita, mas é como eu repito, a resposta está com ela. Então o que nós precisamos fazer é aprender a escutar e escutar bem, com muito carinho, com muito amor. Era essa a minha colocação. Perfeito, também penso assim, Agenor.
Penso como você. Acho que... Aproveitar o tempinho. Valentim, Tacadinho. Valentim sempre tem uma pergunta para fazer. De uma vez, boa noite a todos. Que Deus continue Valentim, a nos iluminar, aguçando assim os nossos sentidos, para que possamos continuarmos aprendendo todas essas maravilhas que nos são trazidas pela espiritualidade maior. Não tenho perguntas a fazer, mas expressar o meu sentimento de gratidão a Deus, através da espiritualidade amiga, quando, usando deste aparelho, que é a nossa irmã Silvana, trazendo de uma forma inequívoca todo o conteúdo que nos foi apresentado nesta noite, o qual, em diversas oportunidades anteriores, assim também fomos premiados com esta instrução deste capítulo, e da forma como hoje nos foi apresentado, e já de início chamou a atenção do nosso irmão Alberto para uma didática que nos trouxe este tema, mas como se fosse a primeira vez, ou talvez a segunda vez, a ter ouvido este tema. Porque ele difere dos demais, o desta noite. Todos, evidentemente, trouxeram e trazem, e se vai perpetuar, cada um dentro da sua importância, do seu valor, para o momento em que nós ali tivemos a felicidade de ouvir, e não só de ouvir, de aprender. Isto está valendo, evidentemente, resultados para aqueles que, desde o primeiro contato com este capítulo, em relação à porta estreita, das mais variadas formas que nos foi apresentado, e nós nos comprometemos, de fato, a vivenciá-lo na prática, todos estão aí colhendo os frutos desta oportunidade divina e maravilhosa que Deus nos concede a todos, às noites de terça-feira, nesse estudo maravilhoso. Então, agradeço e parabenizo por demais a nossa irmã. Sei e sinto plenamente que, devido ao seu estágio evolutivo do momento, não vai envaidecer-se com as nossas palavras, pois elas acompanham tão somente uma gratidão, um sentimento de gratidão fraterna, pois todo este trabalho desta noite, desde os nossos mentores, a cada um dos participantes, deixa para cada um de nós aqui expresso a mais bela e profunda luz que emana de Deus Pai, perpassando pelo Cristo, até chegar a cada um de nós no nível e no estágio em que cada um de nós nos encontramos. Então, é maravilhoso poder ter pessoas que se preocupam e que investem em si mesmo, no seu desenvolvimento moral e espiritual, para continuar trabalhando lado a lado com Cristo e nos abrindo as nossas consciências, os nossos corações, para que venhamos ter a convicção plena e absoluta que também poderemos caminhar com mais equilíbrio. Que Deus nos abençoe, muita luz, muita paz para todos. Obrigado, minha irmã Silvana, e a todos os irmãos da sala Francisco Cândido Xavier. Muita paz. Obrigada, Valentim, eu que agradeço. Obrigado também, Valentim. Se não tem mais ninguém que quer contribuir, não tem mais perguntas, só temos que agradecer a presença de todos
por ter nos presenteado com essas vibrações positivas, não deixando morrer o sentimento crístico, o sentimento do Evangelho em nossos corações, esse ideal bonito e maravilhoso que se chama Espiritismo. Que possamos deixar aceso, não só nos corações, mas na nossa mente, essa luz que vem clarear os nossos passos. Quero agradecer também a presença de Silvana, de todos os amigos, e essa noite, com esse estudo da porta larga, das facilidades, busquemos mais a porta estreita, que é o esforço pessoal, visando o espírito que somos. Muito grato a todos. Eu queria que Silvana, né? Nós queríamos que Silvana desse as suas palavras finais, suas considerações e fizesse a prece, Silvana. Darcy levantou a mão. Darcy levantou a mão. Isso. Fala, querida. Saudade de você. Oi, minha gente, boa noite. Que o Mestre Jesus esteja com todos. Ô, Silvana, só quero te dar os parabéns. Todas as suas palestras, eu amo as suas palestras. São louváveis. É de reflexões maravilhosas. Deus te abençoa, criança. Jesus que te abençoa sempre. Abençoa você também, meu amor. Você é uma flor na minha vida. Um beijo. Você também. E de todos nós. Isso. De todos nós. Podemos fazer a prece? Eu, então, agradeço muitíssimo a essa experiência. Foi uma experiência extremamente rica. A gente faz live, a gente fala do Espiritismo, fala do Evangelho. Eu amo falar do Evangelho. Para mim, o Evangelho é o que mais fala ao meu coração. E como o Valentim disse ali, não há por que se envaidecer, porque a gente é instrumento precário, bem ruizinho, mas de algo muito maior que está no entorno de Jesus e do Espiritismo. E a gente, então, trabalha na divulgação de ambos, levando o pouco que a gente tem, que se torna muito diante das lições que são preciosas, e também dos espíritos que nos auxiliam, tanto ao falar quanto ao ouvir. Então, realmente, a minha parcela é mínima, é bem pequena e diminuta. E é o que eu faço com muito amor, porque eu sou muito devedora do Espiritismo. Não fosse pelo Espiritismo, eu não estaria aqui hoje. E eu tenho uma dívida enorme para com essa doutrina, e a minha vida tem sido o trabalho na divulgação dela e também dos ensinos de Jesus. A minha gratidão profunda a todos vocês pelo carinho, pelo acolhimento com que me receberam aqui, pela participação, pela atenção. Que Jesus os abençoe e vão ficar aqui no meu coração. E como estamos falando de Jesus, vamos fechar os nossos olhos, pensar nele como se estivéssemos ali à margem dos rios, dos mares em que ele estava, sempre reunido a pessoas que o buscavam para ouvir a sua voz mansa, doce, generosa, mas muito mais do que as suas palavras, as pessoas buscavam o seu olhar, a sua vibração sublime, de ser que já atingiu o patamar superior evolutivo e que retorna para nos mostrar o caminho. O Senhor conhece as nossas dores, sabe das nossas aflições, fraquezas, medos, e sempre nos ampara em todas as circunstâncias. Que a sua presença seja o sustento de nossa vida, seja o suporte nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria, nos ajudando a entender que somos espíritos, estamos aqui de passagem, e daqui levaremos conosco
as lições aprendidas e praticadas em nosso dia a dia. Que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que estão aqui, envolvendo os que estão em seus pensamentos, em seus corações, que as suas bênçãos se expandam para todos aqueles que sofrem e vivem momentos difíceis em suas vidas, que a sua presença seja motivo de conforto e consolo para todos os corações. Nós que aqui nos encontramos em seu nome, te agradecemos. Muito obrigada, Senhor, pela vida, pela doutrina espírita, pelo seu evangelho, pela sua presença. Que assim seja.